Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Eu sou a Giovana e eu tô aqui hoje com o Dr. Eduardo Schmidt e o Dr. Márcio Nakashima. Hoje nós vamos dar continuidade ao episódio anterior do nosso quadro Falando a Real, em que nós trouxemos um caso de uma paciente, um caso real, de uma paciente que sofreu um atropelamento por trem, uma paciente apresentando amputação traumática, comprometimento de via aérea, TCE grave. Hoje nós vamos dar continuidade, então, falando sobre a abordagem da via aérea dessa paciente. No episódio anterior, nós já comentamos sobre a abordagem da letra X, sobre o tratamento da amputação traumática. Então, se você quiser saber mais sobre o tratamento da hemorragia sanguinante, aplicação de tourniquet, realização de curativo compressivo, retorne a um episódio. Lembrando sempre que os dados dessa paciente e outras informações são protegidas a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Doutor Eduardo, comenta um pouquinho sobre o atendimento pra gente, por gentileza. Então, só relembrando um pouquinho, tá? Então, o suporte avançado, ele foi acionado ali por volta das 11h50 da manhã, né? Logo no final da manhã. Uma ocorrência, então, por atropelamento por trem. No local tinha uma paciente feminina de aproximadamente ali 40 anos. Já na regulação médica, todas aquelas ligações lá para a regulação médica, já foi identificado que era uma cinemática muito grave ali do acidente. O solicitante era uma pessoa que estava passando pelo local e informou que o paciente estava inconsciente, informou que o paciente ele tinha uma lesão, né, causando ali uma hemorragia importante, tá? E todas essas informações já foram repassadas ali tanto para a equipe do suporte avançado, que iria fazer o primeiro atendimento, quanto para a equipe de suporte básico, que iria chegar provavelmente depois nessa cena, né, para já dar a complementação desse atendimento do suporte básico. Conta pra gente daí, Giovana, quando vocês chegaram lá, o que vocês se depararam daí? Primeiramente, né, confirmado que era realmente um atropelamento por trem, né, nem sempre tudo que a gente sai pra atender é o que realmente é, então confirmado que foi um atropelamento por trem, era uma vítima feminina, com a idade estimada correta, a paciente apresentava, então, no X, amputação traumática de membro superior direito, na altura do antebraço, com uma hemorragia sanguinante arterial ativa. Foi contido sangramento com a aplicação do tourniquet. O paciente apresentava falha na patência da via aérea por conta do rebaixamento do nível de consciência decorrente a um TCE grave. Ela tinha um ferimento corto-contuso importante aqui na região anterior. Estava irresponsiva, escala de Coma de Glasgow de 3, então ela tinha uma respiração ruidosa, tinha uma taquipneia, foi fornecido nesse momento para a paciente. Foi realizada, né, a passagem de uma cânula orofaríngea para melhorar o padrão respiratório, foi iniciada a oferta de oxigênio para ela. Junto com a estabilização da coluna cervical, né, que também faz parte do A, né, a gente não pode nunca esquecer, apesar da cena ser a mais grave possível, às vezes a gente vai para uma PCR traumática, a gente tem que se preocupar com a RCP, mas a gente também tem que se preocupar com a coluna cervical desse paciente, né? A gente não pode deixar de lado isso, então é um ponto muito importante. Muito bem lembrado, também não estava sozinha, né, no atendimento, então é todo mundo que participou, condutor socorrista, enfermeira intervencionista, o condutor que estava realizando a estabilização da coluna cervical dela, enquanto a gente tratava a via aérea. Então, foi iniciada a oferta de oxigênio, foi passada a cânula orofaríngea com melhora do padrão respiratório, né, da respiração ruidosa. O B dela não tinha alterações, então ela tinha uma expansibilidade torácica preservada bilateralmente, ela não tinha crepitação, ela não tinha enfisema subcutâneo. Como eu comentei anteriormente, eu sempre gosto de estar auscultando o paciente, por mais de toda a comoção social ali, barulho da via, enfim, eu gosto de auscultar para tentar comparar com o que eu vou encontrar depois numa nova avaliação primária já dentro da viatura, no ambiente controlado, silencioso. Então, a auscultada dela tinha murmúrios vesiculares presentes bilateralmente sem ruídos adventícios. Partimos então para o C. Paciente visivelmente chocada, grau 4, pele fria, pulso radial ausente, pegajosa, palidez cutânea generalizada, a hemorragia do C, do braço, do X, já contida com a aplicação do tourniquet. A gente fez um curativo oclusivo no ferimento corto-contuso frontal, porque estava com sangramento já... Um sangramento um pouco menos importante ainda, ativo. Pelve estável, o abdômen dela estava livre, não tinha sinais de peritonite. E
Passamos então para o D, como eu falei, uma paciente com TCA importante, escala de comando de Glasgow de 3, comprometendo a patência da via aérea dela, ela não tinha abertura ocular espontânea, ela não tinha abertura ocular nenhuma, na verdade, nenhuma resposta verbal, nenhuma resposta motora, pupilas anisocóricas, não fotorreagentes. O dorso estava livre, né, na hora do rolamento que a gente fez sobre a pancha, foi palpada a coluna vertebral dela, não tinha crepitação, não tinha desvio, não tinha fratura visível. E foi realizado o pranchamento, então, sobre prancha rígida longa e colocação dos side blocks neste momento, do D. E no E, ela tinha uma deformidade ali na altura do joelho à direita, mas não crepitava, não tinha desvio do importante do membro, ela tinha os pulsos distais presentes, tempo de enchimento capilar no membro, apesar do choque estava presente, e a gente não realizou a imobilização ali na hora, e foi realizada a proteção contra a hipotermia com a manta luminizada, lembrando que é uma paciente chocada, né? A gente tem que sempre lembrar da tríade letal do trauma neste momento, que é hipotermia, acidose e coagulopatia. Então, ela já tinha uma coagulopatia ali em curso, né? Por conta da perda sanguínea. Então, a nossa função ali no momento era proteger ela contra a hipotermia. Apesar da temperatura, né? A gente tem que sempre estar fazendo isso e preservar, né, a vítima, né? A gente precisou fazer a exposição dela, precisou cortar a roupa de certa forma, pessoal ali, comoção social importante, a paciente apresentando uma lesão muito grave, que era a amputação, né? Então, a gente também preservou a vítima para poder tirá-la do local e embarcar na viatura. Diante disso, pessoal, um caso grave, né, com uma via aérea comprometida. A gente vai, nesse episódio, abordar mais sobre a via aérea. E nada melhor, né? Ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso colega Dr. Márcio Nakashima. Ele é um anestesista de formação. Conta pra gente, ô Nakashima, qual que é a importância da gente abordar essa via aérea, da gente manejar essa via aérea? Então, como você mesmo já disse, a importância, né? O principal é desobstruí-la, né? Criar patência, como foi feito com a cânula orofaríngea, associado com a estabilização cervical, né? Isso, apesar de nós colocarmos de forma sequencial, né, ela é quase feita junto. Então, nós já estabilizamos, já abrimos vias aéreas e já ofertamos oxigênio para esse paciente. Temos que lembrar que já é um paciente que já está hipoxêmico, porque essa via dela obstruída não foi de agora. Ela já estava antes da nossa chegada. Sim. Então, o ato de nós desobstruirmos, ofertarmos para ela uma cânula uma orofaríngea, lembrando que a nasofaríngea é ficar atento para as fraturas de base de crânio, né? Então nós temos que ter mais esse cuidado, mas foi ofertada uma cânula orofaríngea para ela e uma oferta de O2, eu já estou ofertando para ela oxigênio suficiente para que ela tenha a chance de melhorar, que ela tenha as alterações hemodinâmicas dela, muitas delas pode ser pela própria hipoxemia. Às vezes a gente está vendo uma bradicardia, está achando que isso é uma hipertensão intracraniana, mas isso é uma hipoxemia. Então a gente tem que pensar nisso também. Então você já criou esse ambiente que vai dar chance de você continuar a sua sequência nesse momento de avaliação do paciente. Volto a falar, apesar de falarmos sequencialmente, é uma visão global que a gente vai tendo nesse período. Nakashima, conta aí para os nossos ouvintes aí, como que a gente faz a abertura dessa via aérea, né? A desobstrução da via aérea. A desobstrução da via aérea, ela é feita da forma onde você consiga abrir com a maior possibilidade, contudo, protegendo a coluna do paciente. Então, uma elevação da mandíbula, nós podemos conseguir isso adequadamente sem a mobilização da nossa coluna cervical. A famosa manobra de jaw thrust, né? O que mais que a gente tem de manobras aí? Como foi utilizado, né, pela doutora, foi ofertado para ela retirada de corpos estranhos de orofaringe, né? Nós temos que pensar que isso pode ser desde uma prótese dentária, passando por algum alimento que essa pessoa pode ter ali. Nós não sabemos qual momento da vida dela que ela foi ali atingida. Líquidos também, né? Líquidos, né? Então, outra coisa bastante importante que uma presença de uma aspiração adequada ou até a mobilização em blocos, às vezes pode ser necessário para esse paciente, para você manter o pertuito de vias aéreas abertos, né? E sempre
sempre a oferta de O2. Isso. Giovana, e outras técnicas que a gente tem de desobstrução de vias aéreas? Eu acho que, além do que já foi falado, né, a aspiração dos conteúdos foi muito importante para ela nesse momento. E aí a gente vai partir, né, para abordagem da via aérea dela de forma mais avançada, né? Tudo isso que a gente está falando aqui até agora são técnicas e manobras que podem ser, como eu já falei no episódio anterior, realizadas pelo suporte básico. Então, abertura da via aérea, passagem de uma cânula orofaríngea, iniciar a oferta de oxigênio, aspiração do conteúdo, retirada de corpos estranhos que estão ali na cavidade oral, né? Não entrando no mérito da ovácea, né? Que a gente utiliza, de preferência, a pinça, né? A pinça Magil. Tudo isso pode ser feito pelo suporte básico, por um socorrista treinado, por uma equipe treinada, né? Então, tudo isso, todo esse primeiro tratamento que a paciente recebeu, uma equipe de suporte básico pode estar realizando de forma muito efetiva, tá? Só lembrando, pessoal, a gente também tem as manobras de chin lift, né? Que a gente vai fazer a elevação do mento desse paciente. E a gente também tem a manobra de head tilt, onde a gente vai fazer assim com a cabeça do paciente. Lembrando que no trauma, a gente não pode fazer a manobra de head tilt, tá? Justamente para a gente poder preservar a coluna cervical desse paciente. Então, no trauma, a gente vai evitar o head tilt. Já num paciente clínico, né, um paciente que está com a via aérea obstruída, com uma queda de língua, a gente pode perfeitamente fazer o head tilt, que é uma das maneiras também da gente conseguir abrir a via aérea desse paciente. Mesmo um leigo fazendo, é possível que a gente consiga já, no primeiro momento, salvar esse paciente. Pode continuar, Giovana. Aí, falando sobre a nossa paciente em questão, né, a gente tratou a via aérea dela ali no local dessa forma. Então, de início foi realizada a desobstrução manual com as manobras, né, com a manobra de gel thrust, posteriormente a passagem da cânula orofaríngea, iniciada a oferta de oxigênio, muito importante, a proteção da coluna cervical sempre sendo realizada de forma simultânea. E aí a nossa paciente foi retirada do local e embarcada na viatura. Aí, como eu falei, tudo isso poderia ser feito por uma unidade de suporte básico, mas agora a gente vai falar sobre suporte avançado de vida, que foi o que a gente realizou para ela já dentro da nossa viatura, né? Então, já dentro da viatura, a gente tem que realizar novamente um novo XABCD. Então, movimentou a paciente, retirou a paciente do local. Tem que realizar uma nova avaliação primária e não avaliação secundária, é uma nova avaliação primária, é um novo XABCD, verificar se a hemorragia está controlada, com os torniquetes, o torniquete não deslocou, verificar como é que está essa via aérea. Às vezes, como o Dr. Nakashima comentou, a gente inicia o fornecimento do oxigênio, esse paciente tem uma resposta já importante, às vezes só a hipoxemia estava levando essa paciente para um rebaixamento do nível de consciência, às vezes o paciente começa a ficar reativo, né, com o fornecimento do oxigênio, já quer tirar a canula de Guedel, já começa a apresentar reflexo de vômito, enfim, não foi o caso dela, mas isso pode acontecer. Reavaliar o B, o C, o D e o E, né? Então, já dentro da viatura, a gente poderia ter algumas coisas para comentar um pouco antes sobre o que a gente poderia fazer, aí depois partir para o que realmente foi feito, né? Essa paciente poderia estar recebendo uma máscara laríngea, Dr. Nakashima? Se você achou que naquele momento, para o transporte dela, a máscara laríngea seria a forma de você conseguir a melhor ventilação dela, você poderia ofertar. Mas lembrando que a máscara laríngea não é uma via aérea definitiva, né? Perfeito. A via aérea definitiva é quando nós insuflamos o cuff após as cordas vocais. Perfeito. Sim, ela é uma via aérea avançada, porém não definitiva. Né? É uma via aérea supraglótica. Aqui a gente tem um exemplo, né? Quem tá só escutando o nosso áudio, vale a pena tá abrindo o vídeo no YouTube para olhar que a gente tem uma máscara laríngea número 4, tá? Aplicada no tamanho de adulto, de 50 a 70 quilos, tá? Lembrando também que a máscara laríngea ela também pode ser passada, né, introduzida pelo enfermeiro, né? Não só pelo médico, o enfermeiro também pode estar fazendo isso. Então, numa viatura de suporte intermediário, pode-se ter a máscara laríngea, é um ótimo dispositivo que a gente tem, auxilia muito, né? Principalmente quando a gente não tem um médico presente na cena. Doutor Nakashima, eu fiquei um pouco curiosa. Eu queria... O senhor sabe, a gente vai comentar mais pra frente, o senhor sabe como eu fiz o manejo da via aérea dessa paciente. Mas eu fiquei curiosa para saber como que o senhor faria. Então, a melhor técnica
O que a gente tem que fazer? A primeira tentativa é a mais importante. Então, nós temos que ter o melhor material com a melhor técnica. Então, o que eu estou mais acostumado? O que eu sei mais manusear? Né? Então, sempre a primeira tentativa tem que ser a mais importante. Como disponibilizou do vídeo laringo, sempre o ideal é que você faça isso da forma mais fácil e da forma mais prudente possível. Talvez tomaria uma atitude, às vezes a falta do dia a dia do vídeo laringo nos acostume a usar o laringoscópio comum, né? Mas já comprovadamente que o vídeo laringo tem sua função bem melhor, sua visualização e a sua eficácia é muito maior do que a laringoscopia normal. Lembrando que no nosso ambiente pré-hospitalar, óbvio que a gente tem que estar sempre preparado para uma via aérea difícil, né? Mas no ambiente pré-hospitalar, na maioria das vezes, nós nos deparamos sempre com vias aéreas difíceis por N motivos. Além dos fatores do paciente que podem estar comprometendo a via aérea dele, né? Quando a gente está pensando em obesidade, ausência dos dentes, barba, tudo isso, abertura oral pequena, estômago cheio, tudo isso são preditores de via aérea difícil e ventilação difícil. A gente já tem que ir preparado para esse paciente em todos os ambientes, né, tanto no pré quanto no intra-hospitalar. Porém, os pacientes vítimas de trauma, especificamente, e os pacientes que a gente atende no pré-hospitalar são pacientes com vias aéreas fisiologicamente difíceis. Então, esse paciente, na maioria das vezes, está hipoxêmico, uma hipoxemia muito importante, está em choque, né? Então, a gente já tem que partir para esse paciente, vai entubar, vai precisar receber uma via aérea definitiva, uma via aérea avançada. A gente tem que tomar toda uma cautela com pré-oxigenação, com indução desse paciente, com as medicações que a gente vai estar utilizando. E a gente não pode mobilizar a coluna cervical, né? Fazer como o Eduardo comentou, o head tilt para estar posicionando esse paciente de forma adequada. E a gente também vai ter uma abertura oral comprometida por conta do colar cervical. Então, a gente vai abrir o colar, né? Na hora do manejo da via aérea, né? Sempre abram o colar, né? Não existe entubar o paciente com o colar fechado. Porém, alguém vai tá estabilizando essa coluna cervical para você de forma manual. Não é só porque abriu que está liberado para mexer. Então, vai estar estabilizando de forma manual e isso também compromete a abertura oral, né, do paciente. E lembrando que a estabilização manual é a mais importante, né? Nós só estamos autorizados a tirar a mão da cabeça do paciente quando ele está com os head blocks instalados. Perfeito. Então, assim, muitas vezes você não precisa, naquele primeiro momento, colocar um colar cervical, mas você adequadamente sustentando essa cabeça. Então, assim, fiquem tranquilos aos colegas que vão entubar, né, o paciente que vou tirar o colar. Se você confia na sua equipe, a sua equipe vai fazer uma imobilização adequada, fique tranquilo, você vai proceder isso da melhor forma possível, né, com a segurança de alguém sustentando essa cabeça do paciente. E além de você confiar na sua equipe, a sua equipe já saber quais serão os próximos passos, né? O que você vai estar fazendo ali, né? Com certeza. Então, uma equipe bem treinada já entende isso. Pô, eu vou estabilizar aqui, porque o doutor vai fazer a intubação agora. Depois da intubação, a gente fixou o tubo. Aí daí a gente vai partir ali pro colar cervical e pro head block. E aí, embarcamos essa paciente. O XABCD manteve a indicação de via aérea definitiva por conta de via aérea avançada, né? Por conta do rebaixamento do nível de consciência. E aí, quais os próximos passos, doutor Caxi? Então, voltando um pouquinho só na parte da via aérea difícil, né? Quando nós estudamos sobre via aérea difícil, a gente estuda num ambiente controlado, né? Paciente na posição correta, você num local adequado, onde você demande espaço, você tenha onde colocar seu laringo. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, nós no pré-hospitalar, nosso paciente não está na posição adequada de laringoscopia, a altura dele não se encontra na altura adequada. Não está em jejum. 99% não se encontra em jejum, né? Então, sangue, grande quantidade. Você depende de um aspirador, pode ser ele elétrico, ou às vezes em viaturas, algumas viaturas você tem que até
ter um controle adequado dessa aspiração, porque muitos deles usam o próprio oxigênio da viatura para fazer a sua aspiração. Sim. Então, o ato de você ficar aspirando, daqui a pouco você tem que fazer o controle de material que você tenha. Sim. Então, você tem que pensar nisso tudo. Então, o legal do pré-hospitalar é que você pensa na totalidade, não só esse momento. Tem que estar sempre preocupado com o próximo passo ali, né? Exato, porque nós somos uma equipe, uma equipe com RH baixo, recurso material e recurso humano baixo. Sim, então tudo limitado, né? Tudo limitado. Então nós temos que pensar exatamente nisso. Não dá para você perder 2, 3 tubos. Então, assim, sim, você tem que... Por isso, mais que nunca, a primeira tentativa é a mais importante. Perfeito. Ela é que você tem que fazer. Então, decidimos por intubar o paciente, realizar, né, o acesso avançado à via aérea do paciente. Agora vem a escolha das medicações, que é tirar um pouquinho daquele negócio, da regrinha, né? Para intubar, usa o kit tal, isso aqui. Não, eu acho que em cada momento você pode pensar quais drogas você vai utilizar, quais os recursos que ali são disponíveis na sua viatura e a comunicação. Eu acho que o mais importante disso tudo, né, quando a gente fala em APH, quando a gente fala em equipe, é a comunicação. Nós temos que comunicar adequadamente ao colega que vai fazer a medicação, dose, volume, sequência, tudo isso e o momento de realizarmos isso e termos a resposta. E às vezes, inclusive, até comunicar ao familiar que está ali do lado também, né? Que vai realizar. Qual o procedimento que a gente vai estar fazendo, a importância desse procedimento, por que precisa de fazer isso, né? E não é um procedimento... Para nós, profissionais de saúde, realizando é uma coisa, mas para quem está vendo de fora, é um procedimento agressivo, né? Choca, né? Na verdade, na minha humildíssima opinião, eu acho intubação orotraqueal um dos procedimentos mais difíceis de serem realizados. Não tecnicamente falando, também tecnicamente falando, mas a responsabilidade de você ter um paciente ali que está vivo, né? Na maioria algumas vezes até conversando, consciente, você vai precisar induzir, fazer o procedimento por alguma indicação mais importante, né? É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. E você desabilita ele, né? Você desabilita para você fica totalmente dependente de você, né? O que você fizer, ele vai fazer, né? Então, assim, ele tá dependendo totalmente ali. A vida dele tá nas suas mãos, né? A famosa vida tá nas suas mãos. Voltando um pouquinho, vou passar umas informações adicionais pro senhor, doutor Nakashima. Não é uma obrigação, né? Mas a gente conseguiu trazer essa paciente para um ambiente controlado e a gente realizou uma nova avaliação primária, ela manteve o quadro inicial, foi feita a indicação de via aérea avançada e a gente monitorizou essa paciente. Então, eu vou passar para o senhor os sinais vitais e aí o senhor vai me contar o que o senhor vai escolher. PA inaudível, frequência 127, saturando 97, com canula orofaríngea e máscara não reinalante a 15 litros por minuto. Então, nessa hora é o mais importante. Qualquer voo que você vai fazer, você tem que ter os instrumentos na sua mão. Nesse momento, ela já está na sua mão. Então, as decisões vão ser tomadas adequadamente. Então, muitas das vezes a gente tem que pensar, ela estava estável, ela estava do ponto de vista ventilatório, saturando a 97, né? Então, você conseguiu dar tempo de monitorizar, isso vai ajudar bastante na sua decisão das drogas a serem escolhidas e da forma que você vai proceder a essa intubação. Eu sou um apaixonado pela ketamina. Então, assim, para mim, a ketamina, eu consigo fazer a anestesia dissociativa dela, então eu gosto muito da ketamina. Mas não estaria errado também qualquer outra medicação mais cardiostável, dentre elas o etomidato, né? Mas que tinha, né, a história... Tem, né? Ela tem a chance de causar insuficiência de supra, né? Mesmo em dose de bolos, mas não foi evidenciado que isso daí, nesse momento que nós passamos da época da Covid, foram utilizados por várias e várias vezes o próprio etomidato. Então, utilizaria ou o etomidato ou a ketamina como sedativo bem tranquilamente. Vou trazer uma polêmica para cá. O senhor utilizaria fentanil? Nessa, não. Muito bom.
É porque é sobre a estabilização hemodinâmica do paciente, né, Nakashima? Conta mais pra gente aí, por que você optaria, então, pelo etomidato, pela ketamina, até para as pessoas que não são médicos, né? E não, por exemplo, pelo midazolam, que no Brasil ainda é a droga sedativa mais utilizada, A né? famosa dupla fentanil e midazolam. Isso. E no mundo já não é a mais utilizada há bastante tempo. Então, fala pra gente aí os benefícios de cada droga e os não benefícios de cada droga. Então, vamos começar. A intubação ela vai demandar de um agente analgésico. A laringoscopia causa para o paciente um estímulo álgico, um estímulo adrenérgico, um estímulo simpático. Então, o fentanil, o opioide, ele é utilizado para isso, para nós minimizarmos essa chance. Então, se eu tiver num outro ambiente, num paciente cardiopata, coronariopata, num edema agudo, num paciente em outras situações, ele realmente vai ter função ali naquele momento. Esse paciente, ele está um paciente chocado. Então, eu faria a indução adequada, só a indução nele, não utilizaria nesse momento do fentanil. Isso sempre, nunca na medicina eu tento evitar, porque o meu sempre já virou nunca e meu nunca já virou sempre. Uhum. Então, a medicina, ela uma verdade transitória, né? Uma verdade transitória. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente bloqueia alguma coisa, a gente bloqueia de aprender novas coisas. Sim. A partir do momento que eu crio aquele pré-conceito, né, eu me impeço lá na frente, quando vier um novo trabalho, falar, não, agora é importante. Não criar isso, né? Então, eu acho de grande importância isso. Gosto da ketamina porque ela faz uma anestesia dissociativa, né? Então, eu cedo e faço uma analgesia, né, nela também. Então, outra coisa que eu gosto dela, o volume dela é menor. Então, pensando em termos pré-hospitalar, eu aspirar 10 ml ou eu aspirar 2, 3 ml, eu consigo muito mais rápido aspirar menos quantidade. E do restante, escolher o bloqueador neuromuscular, que nosso bloqueador neuromuscular no pré-hospitalar é o succinilcolina, a succinilcolina, né, como as pessoas falam, é um bloqueador neuromuscular despolarizante. A gente tem que lembrar disso também. Então, assim, pessoas que possam estar com hiperpotassemia, tudo isso a gente tem que pensar quando utilizar ou não. A vantagem, né, do etomidato, da estabilidade dele, ele produz relatos de menos secreção que a própria ketamina, mas no contexto geral ainda eu sou um apaixonado pela ketamina. E aí, Giovana, voltando para o caso lá, o que você utilizou? Lembrando que tudo isso que a gente está discutindo aqui, a técnica, né, a prática farmacológica escolhida por nós e em situações de urgência e emergência é a indução em sequência rápida. Então, é como o Dr. Nakashima falou, a gente vai partir de uma analgesia, né, uma indução e um bloqueio neuromuscular. Dessa paciente, ela não tem a indicação da gente fazer a analgesia, por conta do estado, né, de chocado, o fentanil que a gente utiliza para fazer esse primeiro passo da indução em sequência rápida, que tem caído morto por terra, né, ele já não entra mais na indução em sequência rápida por conta da simpatólise que ele causa. Então, a gente tem uma paciente com PA inaudível, taquicárdica, ele bloqueia essa resposta em taquicardia, a paciente pode começar a ficar mais normocárdica, bradicárdica e piorar a situação hipovolêmica dela. Então, não é o nosso objetivo nesse momento. E então, a gente iria partir realmente para a indução. Dr. Nakashima, eu sei que o Dr. Nakashima é fã da ketamina, por isso que eu dei a palavra para ele, mas eu sou fã do etomidato, né? Eu gosto muito do etomidato, eu utilizo o etomidato praticamente em todas as intubações que eu faço na minha prática. Então, o etomidato é um indutor que vem numa ampola de 10 ml a 2 mg por ml, tem 20 mg numa ampola. A dose que a gente usa é de 0,3 mg por quilo de peso corporal. Então, do peso real, né? Não do peso ideal, é peso real. E a ampola tem 20 mg, então para um adulto de 70 quilos, a gente utiliza praticamente uma ampola inteira, que daria 21 mg, né? Pelo peso. E foi feita uma ampola inteira para essa paciente, ela tinha aproximadamente 70 quilos.
realizamos o etomidato, né? Sempre em comunicação em alça fechada com a enfermeira que estava comigo, administrando a medicação. Então, eu dei o comando para ela, falei, eu quero o etomidato, ela aspirou e ela retornou para mim, estou aplicando o etomidato. Então, essa comunicação em alça fechada é fundamental para nós, porque no pré-hospitalar e em salas de emergência, ambientes de urgência e emergência, a gente não tem tempo de ir lá no computador, prescrever a medicação e entregar a prescrição na mão da enfermagem para a enfermagem ir buscar a medicação e preparar a medicação. Então, tudo isso faz parte da nossa comunicação com a equipe. E, em seguida, foi administrado o succinilcolina, né, de 100mg, também o frasco tem 100mg, a dose que a gente usa é de 1 a 2mg por quilo de peso. Então, eu fiz 100mg para ela. É um frasquinho, né, que vem em pó, então tem que diluir. E aí eu parti para a laringoscopia e eu tinha disponível o videolaringoscópio e pela restrição de mobilização da coluna cervical e pela paciente tinha uma abertura oral pequena que também estava comprometida com a imobilização manual. E tinha sangue na via aérea também ou não? Não, só saliva mesmo. Só saliva. Aí eu fiz a aspiração antes com a cânula, a ponta rígida que a gente tem, a sonda rígida que a gente tem disponível também, e parti para a laringoscopia e foi feita a laringoscopia com o videolaringoscópio. E eu dei graças a Deus que eu optei pelo videolaringoscópio, porque mesmo com o dispositivo foi uma intubação difícil, paciente com uma abertura muito restrita, não achei que ela relaxou adequadamente também com a dose, poderia ter intensificado um pouco mais, mas eu parti para a abordagem da via aérea dela, foi uma intubação super difícil, uma visualização muito complicada da via aérea dela. Eu via era um Cormack 3/4, Cormack Lehane 3/4, que é a classificação que a gente usa já no momento da laringoscopia, que a gente está visualizando corda vocal. Então eu via só a porção final das aritenoides, então eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E a gente sempre deixa preparada, né? A gente pulou essa parte da discussão, mas a gente pode abordar depois mais pra frente. A gente tem que ir, como o Dr. Nakashima falou, com o melhor plano, mas sempre com o plano B e C para resgate dessa via aérea. Então eu tinha já tudo separado, eu tinha a máscara laríngea, eu tinha o laringoscópio manual, eu tinha o videolaringo ligado, eu tinha tubos eu gosto de deixar 3 tamanhos de tubo separado. O tubo já estava com o fio-guia no seu interior, sempre protegendo, né, o fio-guia para não ultrapassar o olho de Murphy, para evitar o trauma, né, da via aérea. Tinha a bugie e tinha a caixa de pequena cirurgia já do meu lado ali, se eu precisasse abrir uma cricotiroidostomia cirúrgica. E a enfermeira me auxiliou nesse momento. Eu visualizei que eu não ia conseguir passar o tubo na angulação certa, porque era uma via aérea muito anteriorizada. Eu pedi que ela abrisse o bugie para mim, ela abriu, tirou o guia de dentro do tubo, me deu o bugie e segurou o tubo para mim. Eu passei o bugie passou tranquilo. E aí eu introduzi o tubo e a gente terminou a laringoscopia nesse momento, retirando o bugie, insuflando o cuff e fixando o tubo orotraqueal na rima labial da paciente com a utilização do cadarço, e aí a gente acoplou ela no BVM, né, nesse momento, para verificar se a intubação tinha dado certo e tudo mais, sempre com oxigênio a 15 litros, ou então em flush rate, né, que é o alto fluxo que a gente usa nesses momentos, tentando fornecer uma fração de inspiração de oxigênio mais elevada possível para essa paciente, mais próxima de 100%. E deu tudo certo, ela já estava pré-oxigenada, né, com a máscara não reinalante, e ela manteve boa saturação depois do procedimento, manteve saturação ali de 97, 98. A hemodinâmica dela continuou ruim, apesar da infusão da fluidoterapia que ela já estava recebendo, apesar da administração do ácido tranexâmico também estava sendo realizado. Ela continuou com uma PA inaudível, mas melhorou discretamente a taquicardia dela, né? Então, a gente tratou a via aérea dela com a intubação orotraqueal. E muito importante disso também, aquilo que você falou de criar, né, os planos. Os planos a equipe inteira tem que saber. Não deu certo, vamos para esse, vamos para esse, vamos para esse. E seguindo. E todos conhecerem. Porque como nós somos num ambiente restrito de espaço, muitas vezes o que nós vamos botar de plano A, B e C, ele não vai estar tão próximo da enfermeira, não vai estar próximo da gente, mas às vezes pode estar próximo do condutor. Sim. Então, ele saber exatamente também os nomes de cada material e caso
eu venha pedir ou a sequência venha a falhar, ele saber como buscar esse material para a gente. Isso é de grande importância também, que só o APH vai proporcionar isso para você. Quem está nos assistindo aí deve até pensar, né? Pô, os caras têm tudo, os caras, né, têm os melhores equipamentos, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? A gente sabe que não é a realidade de todo hospital, a gente sabe que não é a realidade de todo serviço pré-hospitalar, né? E muitas vezes a gente não vai ter etomidato, a gente não vai ter ketamina, a gente só vai ter omeprazol e um fentanil, a gente não vai ter videolaringoscópio, a gente não vai ter máscara laríngea, a gente não vai ter bugie, né? Então, para vocês entenderem como é a situação da gente que trabalha na rua, tá? Gostaria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ter todos esses equipamentos que foram discutidos aqui, mas a gente entende que não é a realidade. E aí, então, assim, passamos aí por muitas situações difíceis, passamos por momentos que a gente, às vezes, não vai conseguir, a gente tem a parte do insucesso ali na intubação orotraqueal, e a gente vai ter que saber lidar daquilo com a melhor forma. Falando um pouquinho mais sobre esse momento da intubação, Nakashima, eu queria que você descrevesse para eles, então, os passos ali, né? Como que a gente vai preparar, tomar o cuidado com a hemodinâmica do paciente pré-intubação, né? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, o paciente na pré-intubação, lembrando que toda vez que eu vou ventilar o paciente positivamente, eu diminuo o retorno venoso. Automaticamente já aumento a chance de desfechos menos favoráveis. Então, um controle hemodinâmico, muitas vezes, no paciente, é adequado prévio à indução. Ainda mais quando nós estivermos vivendo num local que eu não tenha o etomidato, que eu não tenha ketamina, que eu esteja só com o bom e velho midazolam e succinil. Então, eu tenho que fazer um controle adequado dessa hemodinâmica do paciente prévio, né, à minha intubação. Saber o material que você tem na sua viatura, deixar disponível, né? Deixar disponível, saber utilizar, treinar, isso é de grande valia por conta disso, porque hoje aqui eu trabalho de uma forma, ali eu trabalho de outra, né? Então, isso daí eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar com cada um deles. A laringoscopia é uma coisa muito importante, porque você está mexendo aço com mucosa. Então, ela não é algo agressivo. Ela tem que ser algo delicado, porque a agressividade ali, naquele momento, você pode causar mais lesões e isso prejudicar a sua visualização por sangramento, por edema, se você não consegue numa primeira visualização. Então, o treinamento gera para você essa tranquilidade, né? Essa calma de você poder ir progredindo com o laringoscópio. Não é aquilo de você empurrar, você não, né? Você está com um objeto contuso dentro de uma mucosa, muitas vezes friável, num paciente com coagulopatia, né? Então, isso tudo a gente vai ter que ir vendo, faz a progressão adequadamente, põe o seu laringoscópio ali na valeta, faça a sua visualização adequada. Você não consegue olhar 2 momentos ao mesmo tempo, mas você, como equipe, vai falando, doutor, tá desaturando, doutor, vai dando essa possibilidade para você. Quando você não tem, é acostumar o ouvido com o barulhinho do oxímetro, que ele vai mudando o som. Então, as pessoas têm que acostumar com isso também. No APH, às vezes, o barulho externo nos limita, né? Limita, mas as pessoas que vão vir para o pré-hospitalar e estão vindo, elas vão perceber que vão ter momentos que a gente se isola. O caos está enorme, parece que você faz uma bolha que você se protege, então o som não te perturba mais, você põe as pessoas, você só ouve o som daquela pessoa que está falando contigo. Sim. Então isso é muito importante, isso é um treinamento do pré-hospitalar. E visualizou, procedeu a laringoscopia, aí sim você introduzir o tubo. Não introduzir quando você não vê. Enquanto você não vê, o ato de você introduzir, você só vai causar mais lesão, mais trauma e uma chance de erro cada vez maior. Se introduzir o tubo pelo paroesôfago, né, vai estar propiciando aspiração, né, broncoaspiração desse paciente, vai trazer conteúdo gástrico para essa via aérea, vai estar dificultando ainda mais, levando conteúdo gástrico para a via aérea, esse paciente vai desaturar, vai fazer hipoxemia, enfim, a gente vai estar complicando aí mais ainda um paciente gravíssimo, né? Lembrando que erro não é intubar esôfago, é manter ele no esôfago. Sim, não perceber que foi para o esôfago, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Intubar esôfago é uma complicação descrita de um ato.
Sim. Ponto. Sim. Agora, a perpetuação, aí sim. É, isso aí. Ô, Giovanni, conta aí um pouquinho também dos dispositivos que existem no mercado, que a gente pode ter aí à disposição. Então, o que a gente tem para fazer laringoscopia pensando no adulto, né? A gente tem o laringoscópio manual, tanto com a lâmina de Miller, que é a lâmina reta, e a lâmina de Macintosh, que é a curva. Então, o tamanho ideal para fazer a laringoscopia do adulto é o 3 e o 4, né? Pensando na Miller reta. E Macintosh 3, 4 e 5. Então, pensando num adulto de 70 quilos, um homem, o ideal é sempre a gente estar utilizando 4 para 5. Eu sempre opto por entrar com o maior tamanho, né? Que é mais fácil da gente reposicionar do que você ter que parar e trocar para uma lâmina maior, porque você não está visualizando. Como o Dr. Nakashima falou, o objetivo da laringoscopia é sempre você posicionar a extremidade do laringoscópio na valécula, que é atrás da epiglote, obrigada, doutor. E para poder estar fazendo a elevação dessa porção, né, do paciente, para a gente visualizar as cordas vocais e introduzir o tubo por esse local. A lâmina Miller, ela faz diferente, né, ela prensa, né, a epiglote para a gente ter uma visualização direta da via, mas o intuito é sempre esse. Além disso, a gente está falando de via aérea infraglótica, né? A gente tem as máscaras laríngeas, a gente tem combitube, tubo esofágico, que são dispositivos supraglóticos, como a gente mencionou um pouco antes, né? Eles podem ser usados como ponte para uma via aérea definitiva, mas eles não protegem contra a aspiração. Então, até tem estudos que falam que a máscara laríngea ela pode permanecer até por 12 horas, né? Se o paciente está ventilando adequadamente e tudo mais, mas não está protegendo contra a aspiração. A gente também tem o videolaringoscópio, que é um dispositivo super moderno, é um dispositivo que vem inovando, né, as intubações aí, e é um dispositivo muito legal de manusear. Tem uma técnica um pouco diferente da laringoscopia direta. Então, laringoscopia direta, a gente entra pela rima labial direita, rebate a língua do paciente para a esquerda e tem uma visualização direta da via aérea. O laringo não. Quem tá entrando lá, o videolaringo não. Quem tá entrando dentro do paciente é a câmera. Então, a gente vai estar sempre olhando na tela. A gente não precisa posicionar o paciente, a gente não precisa... A gente entra pela linha medial, então a gente não rebate a língua. E aí, isso facilita muito, né? A intubação não precisa nem justificar. É muito mais fácil você não precisar posicionar, você ter uma preocupação um pouco inferior com preditores de via aérea difícil e tudo mais. E também surgiu recentemente, né, no mercado, o AirTrack, que é um dispositivo que eu adquiri para minha prática, porque eu trabalhava, né, não trabalho mais em locais que a gente não tem nem a lâmina 5, a gente só tem fentanimidazolam, a gente não tem bloqueador neuromuscular, e o videolaringoscópio tem um custo muito elevado, e eu preferi adquirir um AirTrack, que tá aqui. Ele funciona como um videolaringo, só que ele tem uma ótica e não uma câmera, né? Então, aqui, ó. Ele tem uma ótica aqui, a gente introduz dessa mesma forma, né, medialmente na boca do paciente. O tubo vem acoplado aqui, nesse lado, e a gente olha por aqui, para a ótica, tá? E consegue visualizar já lá dentro da via aérea do paciente. Isso a gente está falando de laringoscopia, né? A gente também tem a via aérea cirúrgica para utilizar. Você que é o craque na via aérea cirúrgica, Eduardo? Não, sim, acho que via aérea cirúrgica acho que é um outro assunto para a gente debater aí mais para frente, né? Mas é uma opção que a gente tem, lógico que não é uma opção que a gente usa frequentemente, né? São raríssimos os casos onde a gente tenha que optar aí pela via aérea cirúrgica. E gostaria também de comentar um pouquinho sobre a nasofibroscopia também, né? Então, existe no ambiente intra-hospitalar a possibilidade da nasofibroscopia, né? Onde a gente vai pegar o fibroscópio, a gente vai até lá na glote do paciente, visualização de glote. Uhum. Então, assim, facilita ainda mais aí a intubação do paciente. Muitos serviços já intra-hospitalares, no extra-hospitalar, acho que quase que impossível a gente ter, né? Não sei como é que vão ser as novas tecnologias aqui para frente, mas atualmente não é muito utilizado. Já no intra-hospitalar, muitos hospitais já contam com isso, então, assim, facilita ainda mais, fica até fácil daí falar sobre laringoscopia, né?
Nakashima, eu queria fazer uma outra pergunta aí para você. Muita gente, né, principalmente aí colegas recém-formados, tem muito medo do bloqueador neuromuscular, né? E eles não entendem, geralmente, que é mais vantajoso a gente fazer o bloqueador neuromuscular porque facilita a nossa laringoscopia e, com isso, aumenta nosso sucesso aí na intubação. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Então, o bloqueador neuromuscular, ele facilita bastante, porque muitas vezes não é uma via aérea difícil, mas é uma via aérea que não está adequadamente trabalhada. O trabalho existe desde a sedação até o bloqueio neuromuscular. Então, muitas vezes você está lutando contra uma musculatura que você não precisaria. Então, você, ao realizar, né, o bloqueio neuromuscular, ainda mais com succinilmetônio, que é 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 no máximo, você já consegue a ele ter o efeito. O efeito é rápido, mas o retorno do paciente, né, caso você não consiga intubar, ele vai retornar. No intra-hospitalar, você tem outros bloqueadores. É bom conhecer todos os bloqueadores que você está utilizando. Então, isso daí te dá tranquilidade. Mas o que dá bastante tranquilidade também, nós estamos falando de uma atitude mecânica, que é a intubação. E ela é obtida, a melhora dela é com treino. Então, quando você treina adequadamente, você começa a perder o medo das medicações. Porque você sabe da forma que você vai, a sequência que você vai seguir, você sabe se você vai laringoscopar adequadamente. Caso realmente seja uma via aérea difícil, você tem as suas opções, chegando até a cirúrgica, como foi dito, até por você nesse momento. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Nós treinarmos, isso não adianta assistir um vídeo, uma aula, você tem que treinar, aquilo é uma atitude mecânica. Assim como um piloto, ele nunca fica bom só estudando ou lendo, ele tem que botar a mão. Nós somos pilotos nesse momento e a gente tem que botar a mão e treinar todo dia, a todo momento, né? Então, assim, tô 2, 3 dias, 3 semanas sem entubar alguém. Poxa, tem serviços aí que disponibilizam para você chance de você ir para o setor de treinamento e ir lá treinar. Mas eu vou treinar. Treina até cansar. A hora que você cansar, treina mais um pouco. Então, o bloqueador neuromuscular, eu quero deixar bem claro, é isso. Ele vai ser um facilitador para você ter tranquilidade de poder fazer uma laringoscopia adequada no seu paciente. E sabendo escolher o bloqueador neuromuscular, no pré-hospitalar, nossa realidade é o succinilmetônio, que em 1 ou 2 minutos ele cessa toda a função dele e o paciente pode voltar a ventilar. E outra, o medo é o paciente não intubo, não ventilo. Isso aí. Se eu tenho capacidade de ventilá-lo, tranquilidade no seu coração. Você vai conseguir fazer isso. Baseado também no treinamento. Não adianta só nós ficarmos nessa ideia de eu assisti uma aula, agora eu vou entubar. Não, isso daí demanda, é uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, ela não termina quando eu aprendi. Na verdade, ela continua na manutenção do nosso treinamento. Me lembro muito bem no início do Covid, né? As pessoas tinham muito medo do bloqueador neuromuscular por causa disso, né? Então, porque assim, se eu faço o bloqueador neuromuscular no Covid, lá no começo, eu tinha que entubar, eu tinha que conseguir entubar. Porque se eu não conseguisse, eu ia ter que ventilar. Se eu ventilasse com ambu, eu ia jogar aerosol para tudo quanto é lado, eu ia jogar vírus para tudo quanto é lado, né? Então, eu lembro que os recém-formados da época do início do Covid, era um trauma para eles pensar em intubação por causa disso. Eu vou ter que entubar, eu vou ter que relaxar o paciente, eu vou ter que fazer o bloqueador, mas e aí? Eu não sou muito bem treinado, como é que eu vou fazer caso não consiga? Então, assim, me lembro muito bem que foi um trauma grande ali, deixou muitas pessoas inseguras sobre o procedimento de intubação orotraqueal. E uma coisa também, assim, muito bacana que aconteceu logo lá na minha residência em anestésio, as pessoas, você entra no residente anestésio, você quer fazer drogas e entubar o paciente. Meus staffs, eles falavam, não, ventila, você vai ficar ventilando bolsa até sua mão dá cãibra. Se você entubar, você pode não conseguir, mas ventilar você tem que saber fazer ela adequadamente. Então, a gente tinha que ficar... Então, muitas vezes,
outra coisa que eu vejo é muitas vezes as pessoas, os jovens, entram no anseio de querer aprender a entubar. Mas você sabe ventilar bem de bolsa máscara? Sim. Bolsa válvula máscara? É a mesma coisa na terapia intensiva, que também da onde eu venho. Todo mundo quer pegar acesso venoso profundo, mas você sabe pegar um periférico? Sim. Né? O que vai salvar a vida não é o profundo, é o periférico. Então, às vezes, a gente tem que seguir a sequência de aprendizado. E isso daí a gente não pode perder. Então, vamos entubar? Pô, vou fazer curso de intubação, mas faz ali o seu BLS bem feito, vai salvar muita coisa também. E saiba também dos dispositivos, né, de backup, né? Pô, não consegui entubar, né? Então, muita gente quer entubar. Quando dá certo, maravilhoso. E aí, deu errado. O que a gente vai fazer, né? Então, as pessoas não sabem agir ali na hora da dificuldade, né? E como tudo na vida, também saber a hora de parar. Isso aí. Qual seria, né? A gente tá falando muito sobre isso, é um assunto muito extenso, né? Tem muita coisa pra gente discutir. É uma técnica, como eu já falei, muito, muito complexa, né? A intubação não é jeito, e sim técnica, né? Não é só sair empurrando as estruturas, não é só sair laringoscopando todo mundo. A gente tem que ter um manejo adequado da farmacologia, a gente tem que saber os dispositivos de resgate, a gente tem que saber ventilar. A hemodinâmica do paciente. Tem que saber controlar essa hemodinâmica do paciente, tanto para o paciente que faz pico pressórico com ketamina, tanto o paciente que faz hipotensão com midazolam. Então, a gente tem que estar preparado para conduzir todo esse manejo. Porém, todavia, entretanto, falando especificamente da nossa paciente, era uma paciente que tinha uma ventilação espontânea boa, era uma paciente que respondeu à máscara não reinalante, a gente conseguiu melhorar o padrão respiratório dela com a passagem da cânula orofaríngea. Então, dependendo da proximidade com o intra-hospitalar, dos recursos disponíveis que a gente tivesse na viatura, das medicações, do comprometimento hemodinâmico dela, poderia ser uma paciente conduzida somente na máscara. Óbvio que ela tem uma indicação muito clara da via aérea definitiva, né, que é o rebaixamento do nível de consciência, a falha da patência da via aérea, então a indicação está clara, porém, dependendo do ambiente, a gente poderia ter conduzido essa paciente na máscara e optado por entubar ela já no intra-hospitalar com um recurso melhor, um ambiente mais controlado. Se fosse um suporte básico, já teria terminado a estabilização dessa paciente, a paciente poderia ter sido conduzida sem comprometimento, né, a princípio, né, da via aérea, ela poderia regurgitar no caminho, enfim. A intubação ia proteger tudo isso, mas a gente conseguiu estabilizar ela bem, ela poderia ter sido conduzida dessa forma, né? E a estabilização, muito bem feita por você, foi o seguinte: quando eu estabilizo adequadamente o paciente e tomo as melhores atitudes, me dá a chance de levá-lo para o melhor local. Sim. E não só no mais próximo. Sim. Né? Então, isso daí, todos os procedimentos, a importância da viatura avançada é isso. Não é só pegar e levar, sim, é pegar, estabilizar e escolher o melhor local para onde esse paciente possa ser levado. Né? Então, com isso, você ganha chance dessa atitude, né? Também dessa estabilização. Lembrando que, assim, os protocolos falam 3 tentativas, sim, né? Aí, quem deve ser a primeira tentativa? No profissional mais capacitado. O APH é um profissional de cada. Então, nós não temos o olhar para o lado e pedir ajuda, entendeu? Isso daí, como lá no capítulo anterior, eu acho muito legal, é quando o profissional, ele acompanha inicialmente, né? Isso dá para ele a tranquilidade do aprendizado. Você tem um staff do seu lado, ele te dá não tira de você a responsabilidade, mas dá a você a tranquilidade. Então, aprender com tranquilidade é muito mais fácil do que aprender sob pressão, né? Então, tem isso também da gente saber a hora que vai falar, não consegui aquilo que você falou, vou entubar. Não, chega uma hora, não, agora não, vou trocar, vamos pro plano B, sim, vamos pro plano C e assim sucessivamente. Perfeito. E é isso, e saber fazer todos os planos nos dá muita segurança, né? Pô, se eu tiver que fazer o pior deles, né? O último dos planos, que é a via aérea cirúrgica, pô, já treinei, já sei como é que faz, já fiz, tô tranquilo para isso nos dá muita segurança para estar atuando ali, né? Ô, Giovana, e a gente tem ali uma discussão aí de um artigo também, né? Um artigo do JAMA,
Conta um pouquinho pra gente desse artigo. Da mesma forma que a gente trouxe um artigo no episódio anterior, a gente quis trazer nesse também. É um artigo do JAMA, publicado em 2024, sobre videolaringoscopia e laringoscopia direta para intubação orotraqueal na sala cirúrgica. A gente trouxe esse porque foi um estudo que se destacou bastante. Os estudos no ambiente pré-hospitalar, eles ainda são um pouco restritos, pensando na videolaringoscopia. Inclusive, dei uma olhada em um antes de trazer esse, mas tomei a opção de trazê-lo, porque não teve uma conclusão muito legal, né? O pessoal treinou lá bastante o videolaringoscópio, não teve uma taxa de sucesso maior que a laringoscopia, porém a conclusão do estudo foi que os profissionais ainda preferiam pela videolaringoscopia do que a laringoscopia direta. Esse artigo do JAMA não. Esse artigo do JAMA foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, em que os pacientes foram divididos dentro do hospital para os que iam receber a laringoscopia direta, né, procedimentos cirúrgicos eletivos, procedimentos cardiológicos, torácicos e vasculares. Eles foram divididos ali, cerca de 4.000 pacientes para laringoscopia direta e 4.000 pacientes para videolaringoscopia. E depois que todos esses procedimentos aconteceram, foi visto a taxa de falha de intubação, né, dos pacientes. Lembrando que a gente está falando do intra-hospitalar, no ambiente mais controlado, né, a gente consegue manejar melhor as drogas, a hemodinâmica do paciente e posicionamento. Né? Isso aí, a cervical do paciente ali tá mais tranquila. A cervical do paciente tá mais tranquila, a maca tá mais elevada, né? Tá na altura do nosso apêndice tifoide, a gente não vai precisar ficar se contorcendo para laringoscopar o paciente. Enfim, a conclusão foi de que na laringoscopia direta, a intubação orotraqueal falhou em 4% dos pacientes. De 4.016 pacientes, 161 falharam. Né? A laringoscopia direta falhou na primeira tentativa. E, utilizando o videolaringoscópio, apenas 12 pacientes de 4.413 tiveram falha na primeira tentativa de intubação, o que deu uma porcentagem de 0,27%, muito inferior à laringoscopia direta. Ou seja, numa comparação aí head to head, né? Foi 4% de falha para a laringoscopia direta e 0,27% de falha para a videolaringoscopia. Ou seja, nós temos aí um importante aliado aí para a nossa prática diária. Sim, não tem por que a gente não optar, né, pelo videolaringoscópio se ele está disponível, né, pra gente. Então a gente, né, como eu faço geralmente, né, eu vejo, né, pelo biotipo do paciente, é um paciente tranquilo, é uma via aérea que muito provavelmente vai ser uma via aérea tranquila, eu opto sim ainda pela laringoscopia direta, né? Sim. Agora, eu já vi que tem um apenas complicador, eu já prossigo aí com a videolaringoscopia. Meu problema é lembrar, muitas vezes, como a maior parte dos serviços, eu não tinha o videolaringoscópio, às vezes de lembrar quando você vê, você já montou, você já foi e já avançou, mas é importante da mesma curva de treinamento. Treinar. Não adianta também você achar que você vai estar com videolaringoscópio, você nunca treinou, você vai conseguir, né? Nunca utilizou, né? Eu tenho ele ali, tô num serviço novo, nunca utilizei, tenho ele ali, então se eu precisar vou usar. Você vai apanhar da mesma forma, né? Então, não é fácil. Eu acho que o pessoal, às vezes, opta por não utilizar por uma questão de ego, né? Eu tenho que saber entubar com um laringoscópio manual. Poxa, mas você acha bonito, então, persistir na falha lá de não estar conseguindo entubar o paciente, ao invés de poder aprender a utilizar o videolaringoscópio e passar esse tubo de primeira sem nenhuma repercussão hemodinâmica por conta da tentativa de laringoscopia, sem nenhuma repercussão respiratória, porque o paciente não desaturou, né? Então é muito mais bonito aquela intubação de primeira, que o tubo passa, a gente fixa o tubo, insuflocante, acopla no ventilador, o tórax do paciente expande, que é uma coisa linda, né? Aquela primeira ambuzada no paciente, que o tórax expande bilateralmente. Então, isso sim é muito mais bonito. Nossa, entubei de primeira videolaringoscópio, o paciente não desaturou, o paciente não teve instabilidade hemodinâmica, não precisei repetir sedação, não precisei entrar com nenhuma outra droga, porque o paciente respondeu super bem. Depois ter que dar aquela notícia para a família que o paciente teve uma parada por hipóxia durante uma laringoscopia direta porque você não conseguiu entubar. Eu acho isso muito mais importante. E você utilizar o equipamento melhor que você tenha naquele momento é sempre o ideal, porque sim.
a primeira tentativa é sempre melhor. Com certeza. E não adianta a gente ficar brigando contra a tecnologia, né? A tecnologia está chegando e a gente tem que se adaptando, estudando e praticando para a gente poder usar da melhor maneira possível. É isso. Vamos fazer o encerramento? Vamos. Fica à vontade, Giovana. Tá bom. Pessoal, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente tem preparado esse conteúdo com muito carinho para que vocês realmente possam levar isso para a prática diária dos profissionais que estão escutando a gente e dos leigos que estão ouvindo também, que vocês entendam toda a importância do nosso trabalho. E para você que ainda não atua no pré-hospitalar, mas tem esse desejo, para que a gente possa contribuir, né, para sua prática e para sua formação aí, que você se torne um excelente profissional. Nós queremos saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, então mandem mensagem, compartilhem com a gente, manda mensagem, comenta no YouTube, comenta no Instagram. Não se esqueçam de seguir a nossa página, @Código 3 Podcast no Instagram, Código 3 Podcast no YouTube e no Spotify. E se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem precisa saber desse conteúdo. Muito obrigada.